Uma boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos aqui falando sobre a obediência à voz de Deus. Na época, Deus falava por meio dos profetas com o povo. A gente vê que Deus sempre usava, os profetas para falar, orientar o povo de Israel, o povo da época. E até mesmo Deus falava com os próprios profetas, os próprios instruados ali. E hoje em dia Deus ele fala com a gente através da palavra dele também. Como Deus falava com a palavra dele na época para as pessoas, hoje em dia ele fala. Só que a diferença é que muitos não têm querer escutar a voz de Deus, porque estão com os ouvidos fechados. Quando eles estão assim com os ouvidos fechados, a gente não ouve absolutamente nada. Como ninguém ouve absolutamente nada quando está com os ouvidos fechados. A gente não escuta nada. Mas são assim as pessoas para Deus. Elas estão com os ouvidos fechados, olhos fechados e sua atenção desligada para Deus. Nós temos inúmeros exemplos como Deus ele falava com o povo, e com as pessoas. Mas o livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 17, é o que mais chama atenção. Olha o que diz, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Começa esse versículo 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. O que Deus falou? Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde viestes. E ele lhes disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Olha só. Olha uma coisa que me percebi aqui, Que Deus, ele falou várias coisas aqui, que é uma instrução, A instrução aqui que Deus falou, a gente entende uma coisa. Que Deus instruiu para o profeta aqui, para que ele não comesse pão e nem bebesse água pelo caminho de onde ele tinha vindo. E ele também diz aqui no versículo 18 assim, e ele diz, também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém eu mentiu-lhe. Você vê que Deus tinha falado para esse profeta aqui, que para ele não voltar para a casa dele, para comer pão e beber água, para ele continuar o caminho dele. Porém ele escutou uma outra voz que dizia que um anjo do Senhor o falou para ele voltar para a casa dele, comer pão e beber água. Algo que Deus tinha instruído para ele não fazer, uma outra voz rebateu. Isso é o motivo de muitos não estar ouvindo a palavra de Deus. Sabe que tem gente que hoje está com a mente fechada. Está com a mente fechada para isso aqui, Está com a mente fechada para isso aqui. A pessoa está com a cabeça aberta para as coisas desse mundo. Ela está aberta para jogos, para amizades, para vídeos, para pornografia, para pecado. A mente dela está aberta para tudo isso. Mas para isso aqui, a mente dela não está aberta. Para isso aqui, a mente dela não está aberta. A palavra de Deus, a mente dela não está aberta. E a culpa disso é o quê? É Deus que não está falando direito com ela? É o diabo que tenta atrapalhar? Não é nada disso. O diabo às vezes realmente vai tentar atrapalhar para você entender a voz de Deus. Mas ele não vai te impedir assim, sem você não ter alguma forma de sair, de sair daquela fala, daquela voz dele. Ele só envia uma sugestão. Aceita quem quer. Aceita quem quer. Porque se Deus envia a palavra dele e o diabo vem e fala, não, não faz isso, é difícil, tal. Não faz isso, não pare de fazer isso, é chato. Não escuta essa voz, isso aí é coisa de crente, Você não pode fazer essas coisas, você tem que aproveitar a vida. Você não precisa ir para a igreja agora, vai para a igreja quando você estiver velho. Às vezes Deus fala para a pessoa, na mente, através da palavra, volta para minha casa, volta para minha presença. Larga esse pecado, larga essa vida errada. Faz a minha vontade. Esta é a voz de Deus. E a voz do diabo? Não, você tem que aproveitar a vida. Você tem que aproveitar a vida, rapaz. Você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Não para, porque você tem que aproveitar. Você tem que fazer aquilo que você quer ainda quando dá tempo.
Porque depois você não vai poder. Aí o que muitos têm ouvido? Qual é a voz que muitos têm ouvido? Você tenta imaginar. É a voz do diabo. Muitos têm dado ouvidos à voz do diabo. Por isso estão aí. Porque eles estão dando ouvidos à voz do diabo e eles estão obedecendo. Não estão ouvindo, né? Mas estão obedecendo à voz do diabo. Mas para obedecer a palavra de Deus, para o fato de ouvir. Você vê que primeiramente a pessoa nem ouve a palavra de Deus. Porque para obedecer tem que ouvir. Nem para ouvir a palavra de Deus a pessoa quer. Convida uma pessoa para a igreja para você ver se ela vai. Ela não vai, ela às vezes rejeita. Mas chama ela para ir para um churrasco, para ir para uma festa. Não, se você perceber, se você chama uma pessoa para ir para a igreja, ela inventa desculpa. Ah, não posso ir por causa disso, vai ter um imprevisto, então eu não vou poder ir. Aí você vai chamar lá para um churrasco, para uma festa, sabe? Essas coisas. Se você perceber, essa pessoa nem vai sozinha. Ela vai ainda convidar mais pessoas ainda para ir nessa festa, nesse churrasco e tal. Mas para a igreja não. Para a igreja ela inventa desculpas, inventa, né, várias desculpas farrapadas. Mas ainda quando vai fazer coisas do mundo, coisas do diabo, ele ainda quer chamar mais pessoas. Muitos podem falar assim, Vinícius, mas eu quero fazer churrasco, ir para um show, ir para isso aqui, ou fazer aquilo outro, é pecado? Claro que vai depender, né? Depende de onde você tá indo. Mas, cara, fazer um churrasco, fazer isso aqui, o outro, um almoço, algo assim, não é um pecado. Mas existem pessoas que estão pecando também pelo fato de como? De quando ela vai lá num baile, vai ali em lugares que estão inapropriados, fazer coisas erradas. E ainda quer levar mais pessoas. E agora tem pessoas que vão aceitar esse convite de ir num lugar que não tem nada a ver com Deus, mas para ir para a casa de Deus ela não vai. Ouvir a voz do diabo ela ouve, mas ouvir a voz de Deus nem ouve. Talvez venha ali uma pessoa usada por Deus para convidar, para falar de Deus para aquela pessoa. A pessoa inventa. Mas quando é a voz do diabo, ela vai. Eu sempre me pergunto assim, por que será que as pessoas mais obedecem a voz do diabo do que a voz do Criador, que é Deus? Se você primeiro pensar, é uma boa reflexão. Porque o diabo, que não é nada nosso, não criou a gente. O que a gente viu? Ele não tem nenhum dedo dele nesse universo. E por que o ser humano obedece ele? Porque literalmente, realmente 8 bilhões de pessoas obedecem ele. E só poucos obedecem a voz de Deus. Porque praticamente o mundo inteiro obedece a voz do diabo, que não é nada nosso. Mas é a voz de Deus, eles não obedecem. E ainda ficam falando que Deus não existe, ficam falando que evangélicos cristãos não deveriam existir. Eu tava vendo um comentário no Twitter de uma pessoa falando que cristão nunca deveria existir. Nunca deveria existir. Aí você vai ver, a pessoa fala isso e a vida dela, como é que dá? Como é que tá sem Deus? A nossa vida realmente é, desculpa falar, mas é a expressão, mas é uma desgraça mesmo. Uma desgraça pura quando a nossa vida não é estar com Deus. Quando a pessoa é vazia do Espírito Santo, a vida dela é completamente destruída, de ponta cabeça. E a pessoa vem falar assim, ah, cristão não deveria existir, Deus não existe, é um monte de coisa. Mas para ouvir a voz do diabo, né? A pessoa fala assim, ah, diabo não existe, diabo não existe. É isso que o diabo quer que você acredita. Sabia que o diabo ele mais trabalha para você não acreditar na existência dele do que você acreditar? Pro diabo ele prefere 1000 vezes que você não acredite na existência dele. O diabo ele prefere 1000 vezes que você não acredite que ele exista e igualmente não acredite na existência de Deus e de nada, para que assim você venha se distrair espiritualmente falando e ele pega a sua alma. E a sua alma é dele, desse ser que não existe, né, na sua cabeça. Então você tem que se ligar, meu amigo e minha amiga. Você tem que despertar essa sua fé. Você tem que cair no mundo espiritual. Você tem que ver, você tem que entender que tudo isso que a gente vê não é só isso que existe, não. Tem outras coisas no outro lado que se chama mundo espiritual. A gente não vê, a gente não sente, a gente não pode tocar, mas a gente tem que entender que isso existe e que está entre nós também, porque o diabo, tanto o diabo como o próprio Deus, está conosco. Está entre nós. O Espírito Santo está na terra. E o espírito do diabo também está nessa terra. Pecado. E quer destruir o ser humano. Você está me entendendo?
Então, se você continuar nessa vida sua, nesse mundo, acreditando que não há nada aconteceu, que Deus não criou o mundo, que não aconteceu nenhuma criação vinda de Deus, que o diabo não existe, você vai, né? Você está seguindo a voz do diabo. Porque quando você fala que Deus não existe, o diabo não existe, você está ouvindo a voz do diabo, porque ele fala assim, ó, o diabo não existe. Ele mesmo fala, o diabo não existe. O pessoal pode falar que sobre inferno, sobre isso e aquilo. Aí o próprio diabo vem na cabeça da pessoa e fala assim, que o diabo não existe. Fala pra esses crentes chatos que o diabo não existe, que Deus não existe. Aí a pessoa cai na cilada do próprio diabo e perde sua alma. Quantas pessoas que não acreditavam na existência de Deus e nem do diabo estão no inferno? Nesse lugar que na cabeça deles era imaginário. Quantos estão? Estão tudo lá. Pedindo como dizer, pedindo por mais uma chance para Deus. Um monte de gente estão pedindo por mais uma chance lá no inferno para Deus. Vamos dizer todos, né? Porque ninguém quer ficar no fogo eterno, queimando lá para sempre, sentindo dor, e ainda não morre. Estão lá pedindo por mais uma chance. E Deus pode fazer o quê? O inferno é o único lugar que Deus não está presente. Se você quer saber, o inferno é o único lugar que Deus não está presente. E é dessa forma. É dessa forma que Deus, ele não está nesse lugar, que é o inferno. É o único lugar. Então, não tem mais uma chance lá. A nossa única chance é nessa terra. Então você escolhe. Você quer continuar ouvindo a voz do diabo que diz que ele não existe, que tudo isso aqui é uma imaginação? Ou você vai querer ouvir a voz da verdade, que é a voz do Espírito Santo, de Deus, que é a palavra dele aqui, ó. Através desse vídeo, uma voz dele, sabia? Através desse próprio vídeo que você está me assistindo aqui, me acompanhando, né, através do YouTube, ou de qualquer outra plataforma, de qualquer outra rede social que alguém pode compartilhar, é dessa forma que Deus está falando. É dessa forma que Deus está falando com você. É dessa forma. Se você quiser ouvir, você tem que obedecer. Mas se você não quiser ouvir, paciência. Mas essa é uma sugestão do próprio Deus para você. Procure ouvir e obedecer e praticar esta palavra. Procure. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amém. Graças a Deus.